Olá, eu sou Flávio Campos e que alegria estar com você neste dia, tendo a oportunidade de refletir sobre a palavra de Deus, sobre a mensagem que Ele tem para nós neste dia. Fico feliz de estar aqui na emissora da Padroeira de Minas Gerais. Convido meus irmãos para que cada um possa abrir a sua palavra, a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 18. E diz assim: Jesus estava orando a sós e os discípulos estavam com ele. Então perguntou-lhes: Quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que é Elias. Outros ainda acham que algum dos antigos profetas ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vamos refletir sobre como anda o nosso relacionamento com Deus, com Cristo, com a pessoa de Jesus. Na minha experiência, na sua experiência, quem é Jesus no nosso caminhar, na nossa história? Como anda ou como se dá a sua intimidade com Ele? Quais as máscaras nós temos colocado para evitá-lo? Ou para esconder aquilo que, porventura, nós entendemos ou julgamos que Ele não sabe? Quantas vezes no nosso relacionamento, na nossa relação com Deus, nós agimos em situações de troca. Se Deus me der, se Deus fizer, eu creio, eu participo da missa. E nessa relação a gente acaba se esquecendo de quem de fato Ele é. Então, para nós, para mim, para você, quem é Jesus? Quem Ele é na sua vida? Para além dessa interpretação e dessa reflexão, vamos pensar, voltando um pouco aqui, na questão das máscaras. Não somente diante de Deus, mas diante das pessoas com as quais nós convivemos, com as quais nós nos relacionamos. Quantas vezes nós queremos mostrar algo que nós não somos? Apresentar uma ideia de felicidade o tempo inteiro, principalmente nas redes sociais. E ali a gente vai se matando aos poucos, porque a gente passa a depender o tempo inteiro da opinião do outro, da aprovação do outro, a esperar o comentário do outro, o like do outro, e a nossa essência, ela vai se perdendo. Aquilo que nós somos, de fato, vai ficando perdido, vai ficando sombrio, guardado num lugar que às vezes é muito difícil voltar, não é impossível, mas é muito difícil voltar. E nessa pergunta, quando Jesus chama aquelas pessoas que estão próximas dele e diz: Quem dizem os outros que eu sou? Mas e vocês que estão comigo? Quem dizem que eu sou? Como é difícil para cada um de nós olhar para Jesus como de fato Ele é. Não o que Ele faz por nós, mas o que Ele é por nós e para nós. Nós temos vivido numa sociedade em que cada vez mais reconhecer-se tem ficado difícil. Vivemos num tempo em que as pessoas estão perdidas, desorientadas, com essa ideia, a falsa ideia de felicidade o tempo inteiro. Às vezes você está ali olhando uma rede social e se incomoda porque tantas pessoas estão felizes, tantas pessoas estão num clube, numa praia, numa viagem, e você olha para a sua vida, você olha para a sua história e fala: Poxa,
Por que só eu não tenho isso? Por que eu não sou feliz desse jeito? E aquilo passa a trazer uma tristeza profunda para o nosso coração. As redes sociais, o mundo virtual, o ambiente que era para nos ajudar, para nos aproximar, e de fato ele ainda faz isso, ele ocupa esse lugar nas nossas vidas, na nossa experiência, mas muitas vezes ele acaba nos entristecendo, nos colocando numa posição e trazendo uma infelicidade para o nosso coração. Porque, como eu falei, a gente passa a depender muito da opinião do outro, do que ele pensa de mim, do que ele acha de mim. Às vezes a gente coloca uma foto e ali não teve um comentário, ali não teve um like, e eu vou lá e tiro, porque não rendeu aquilo que eu queria, porque eu ainda dependo da opinião do outro. E como é difícil depender da opinião do outro. Por isso Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque ele olha o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Me recordo, dou aula de ensino religioso, de formação humana e cristã, num colégio de Belo Horizonte. E numa das experiências de sala de aula com alunos do 6º ano do ensino fundamental 2, certa vez trabalhávamos a questão em sala de aula sobre o tema da felicidade. E deixei uma atividade para que os alunos pudessem, em casa, entrevistar os pais e responder algumas perguntas. O que te faz feliz? Quais os momentos mais felizes da sua história? Perguntas do tipo, um questionário com umas 5 perguntas sobre a felicidade. E uma das questões era essa: o que te faz feliz? Eles fizeram a atividade, voltaram na próxima aula, e durante a correção, durante a conversa em sala de aula, cada um teve a oportunidade de responder. E eu dizia: para você, fulano, o que significa o que te faz feliz? E o aluno respondia: a minha família, viajar com os meus pais. Todos responderam, de certa forma, que o ambiente familiar trazia essa ideia de felicidade. E até aí muito bonito. Mas quando eu cheguei quase no último aluno, na última fileira do cantinho, falei: qual que foi a sua resposta? E ele disse: o que me faz feliz é o meu videogame. E todo o restante da turma caiu na gargalhada naquele momento. E ele continuou em silêncio, ele continuou ali cabisbaixo, com a mão no rosto. E ali eu percebi que algo não estava muito bem. E perguntei: você quer falar alguma coisa a mais sobre a sua resposta? Quer explicar para a gente? E aí ele disse: professor, eu gostaria muito, como exemplo dos meus colegas, que a minha resposta fosse também relacionada aos meus pais, à minha família, mas eu coloquei o meu videogame porque eu passo o dia inteiro com ele. Os meus pais não têm tanto tempo para ficar comigo, eles trabalham o dia todo. Por isso o que me faz feliz hoje é o meu videogame, porque ele é a minha companhia. E ali houve um silêncio absoluto na sala de aula. Todo mundo começou a pensar e a refletir. Como é difícil perceber o outro, como é difícil acolher o outro, como é difícil partilhar a vida com o outro. Num tempo onde a imagem prevalece, nós temos, nós tínhamos aí a essência, a pessoa deveria ser, e depois nós passamos para um tempo onde passou a ser importante o ter, e agora estamos numa época em que o legal, em que o interessante é parecer ter, ou parecer ser. E vós, quem dizeis que eu sou? Quando Jesus leva essa pergunta para aqueles a quem ele amava, a quem ele tinha próximo, é uma pergunta que incomoda e que é respondida por Pedro, alimentado pela força do Espírito Santo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, isso é um claro sinal de que a nossa experiência com Deus, ela se alimenta e ela se renova conforme a nossa abertura à graça do Espírito Santo. Conforme a experiência que nós fazemos de receber, de acolher
e de viver na plenitude do Espírito Santo. Só assim nós teremos condição de continuar caminhando, tropeçando, sim, vacilando, sim, falhando. A nossa humanidade ela é falha, nós temos tendência ao pecado, mas é movido pelo Espírito Santo, é movida pela graça de Deus, pelo agir do Espírito Santo, que nós encontramos força para continuar caminhando, para continuar perseverando. Quantas pessoas nós encontramos na caminhada que dizem não precisar da igreja, que dizem que no silêncio do quarto elas se relacionam melhor com Deus, porque na igreja elas encontram pessoas que falam isso, que falam aquilo, muitas vezes apontam para um sacerdote, para a postura do sacerdote. Muitas vezes eu penso que essas pessoas querem chegar num lugar pronto, esquecem que a igreja ela não está pronta. A cabeça é Cristo, Ele sim. Mas na igreja todos nós estamos trilhando esse caminho. Papa Francisco diz muito bem, estamos todos no mesmo barco. Nenhum de nós está pronto. Estamos a caminho, aprendendo uns com os outros. E se a gente ficar procurando esses motivos pequenos, a gente se distancia e aí vai se tornar cada vez mais difícil pensar e entender na resposta para a pergunta que Jesus nos faz. E vós, quem dizeis que eu sou? Repito, quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na sua história? Quantas pessoas abandonaram a fé? Quantas pessoas abandonaram o seu caminho dentro da igreja, numa pastoral, porque se sentiram menosprezadas? E essa frase é clássica. Os ambientes, os lugares, vamos dizer que a nossa vivência na igreja, a única coisa que diferencia é o endereço. A gente vai ter dificuldade, a gente vai encontrar talvez um caminho bacana, bonito, mas talvez vai tropeçar em outros momentos. Mas isso faz parte da nossa caminhada. O que Deus procura, o que Deus quer de cada um de nós, é um coração disponível. Um coração disponível que acolha aquilo que Ele tem para cada um de nós. Ele não procura pessoas prontas, mas Ele trabalha em cada um de nós. Quando olhamos para os apóstolos, quando olhamos para os discípulos, a gente entende melhor isso. Não eram pessoas prontas, pelo contrário. Cada um ao seu modo, com a sua característica, com a sua personalidade. Pessoas difíceis, homens mais velhos, homens mais novos. Mas convida cada um deles para fazer um caminho. Costumo dizer que toda a Bíblia ela é um caminho. Desde o Gênesis ao Apocalipse, toda ela é um caminho. É sempre movimento. É sempre a peregrinação. E isso é uma mensagem muito forte para a nossa vida, para a nossa história. Porque nós não podemos parar. A gente sabe que água parada dá dengue. O corpo adoece, padece. Então nós somos chamados a caminhar, a continuar acreditando, a continuar perseverando. Ainda que existam dores, ainda que o outro possa vacilar, mas também a consciência de que eu posso falhar com o outro. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente acaba fazendo a transferência, né? Não tem condição, não tem a capacidade de assumir, de olhar para os nossos próprios erros, para as nossas dificuldades. Portanto, sempre o outro é errado, portanto, sempre o outro tem culpa. E eu não dou conta de olhar para a minha humanidade, para a minha pequenez, para as minhas limitações. Quando a gente olha o testemunho, a vida do apóstolo Pedro, nós compreendemos isso melhor. Ele precisou experimentar a maior das misérias para chegar onde chegou. Fico imaginando que aquele homem que testemunhou uma pesca milagrosa, que viu tantos milagres acontecendo, conheceu Jesus, subiu com ele ao monte, durante aqueles 3 anos de caminhada, 3 anos de jornada, no momento
quase final da história, nega aquele amigo. Nega aquele homem que ele conheceu profundamente. Com quem ele aprendeu, com quem ele se converteu, um homem que causou uma mudança de mente e de vida na história de Pedro. E Pedro nega por 3 vezes. Para nós, hoje em dia, talvez seja muito fácil. Senhor, errei e venho te pedir perdão. Mas Pedro conviveu com a pessoa de Jesus. Hoje nós temos acesso ao Cristo ressuscitado, à Eucaristia. Pedro conviveu com a pessoa de Jesus e negou. Negou olhando nos olhos do Cristo. Quanta dor, quanta amargura Pedro não deve ter vivido naqueles dias. Até a ressurreição e até o encontro com Jesus, que por 3 vezes o pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Pedro vai ao fundo do poço, vê a sua miséria, entende a sua mesquinhez, a sua pobreza humana, espiritual, reconhece as suas limitações. Então, quando Pedro entende tudo isso, ele se ergue. Não se ergue sozinho. Costumo dizer que se me perguntassem, se me pedissem: Flávio, qual é a imagem que você tem de Cristo? Qual é a imagem que você tem de Jesus? Pinta aí um desenho, faz um quadro. Qual que é a imagem que você tem de Jesus? É a imagem do Cristo que estende as mãos e acolhe cada um de nós. É sempre o Cristo que se inclina, que se antecipa e nos ergue. Então Pedro se ergue e depois, tomado pela graça do Espírito Santo, perde o medo e vai testemunhar, vai dar a vida por causa daquele encontro que ele fez com Jesus. E nós, muitas vezes, quando estamos no fundo do poço, nos distanciamos. Jesus é o mesmo que estende as mãos, Jesus é o mesmo que permanece, que nos convida a reerguer, ainda que a gente esteja ferido, ainda que a gente esteja machucado, que não dê conta de dar passos firmes, mas Jesus é esse que nos sustenta na nossa caminhada. Portanto, meus queridos, ao voltar, ao retomar a essa pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Cada um possa pensar na sua história, na sua relação com Deus, na sua intimidade com Jesus. Quem é Jesus na sua vida? Como você conversa com Ele? É alguém presente? É alguém que você busca de vez em quando? É um vizinho que você apenas cumprimenta de longe? É alguém de dentro da sua casa? É o Deus da sua vida? Jesus é para nós e deve ser para cada um de nós, como Ele mesmo diz, o caminho, a verdade e a vida. Que a gente não se prenda a esse olhar pobre que nós estamos submetidos hoje, principalmente, repito, nas redes sociais, aguardando o olhar do outro, a aprovação do outro, o like do outro. Quantas pessoas machucadas, quantas pessoas feridas, algumas acabam excluindo a conta, desisto. Como é difícil sair desse ambiente, como é difícil sair desse lugar onde todos parecem plenamente felizes e só você é o estranho, é o perdido. Só a sua vida não é boa, só a sua vida não é engraçada, só a sua vida não tem cor. Não. Olhe para a sua história, encontre sentido. Pergunta para Jesus: Jesus, quem eu sou para você? E permita que Ele também fale ao seu coração. Permita que Ele também tenha acesso à sua história. Gosto muito da história de Santa Teresinha do Menino Jesus, santa e doutora da igreja, que durante as adorações acabava cochilando, dormia. E aquilo, algumas irmãs, algumas freiras ficavam incomodadas: Teresinha, acorda, estamos diante do Santíssimo.
E Terezinha falava: minhas queridas irmãs, não se preocupem, porque se Jesus precisar, eu cochilei aqui, mas se Jesus precisar, ele vai me chamar, ele vai me acordar. Lógico, não estou falando para a gente dormir na adoração não, tá, gente? Mas se Jesus precisa, ele olha com bondade. Precisa não, ele olha com bondade. Ele reconhece cada um de nós. Ele sabe das dificuldades, das limitações de cada um de nós. Portanto, convido cada um neste momento a olhar para a sua história, para aquilo que Deus fez na sua história, para aquilo que Deus faz na sua história, para tudo aquilo que Ele ainda fará na sua história. Deus não é um Deus que, ao contrário da gente, se relaciona por interesse. Ele ama. Trabalhei durante muito tempo, fui voluntário durante muito tempo com os encontros de Crisma. Sempre falava isso para os jovens. Olha, Deus é como alguém apaixonado. Envia cartas. A própria palavra. Dá sinais. Constitui, nos oferece uma aliança. Deus se aproxima o tempo inteiro, mas como alguém apaixonado, Ele não invade, Ele respeita. Ele aguarda a nossa resposta. Então, qual será a nossa resposta? Como será, na verdade, que Deus se sente ao olhar para cada um de nós e ficar ansioso, permanecer ansioso pela nossa resposta? E não tem problema. Quase encerrando essa reflexão, quero deixar essa mensagem. Não tem problema por onde você andou, pelos caminhos onde você esteve. Deus sempre estará à sua espera. Deus sempre lhe espera. Como diz Santa Teresa de Calcutá, no final das contas é entre você e Deus. É a imagem desse coração triunfante. Desse coração que é puro amor, que é a essência do amor. Diz uma história que eu gosto muito, falando sobre as situações do dia a dia, o cotidiano, um conto das antigas, que uma mulher, certa vez, passando dificuldades com os filhos, era viúva, passando dificuldade com os filhos, resolveu pedir ajuda na rádio local, na rádio da cidade. E ela ligou, falou: olha, estou passando por uma situação difícil, tenho buscado trabalhar, mas o que eu ganho não está sendo suficiente para prover as coisas da minha casa, para cuidar dos meus filhos. Então estou pedindo a ajuda de vocês, talvez colocar aí no ar, para quem estiver ouvindo, alguma pessoa que possa ajudar com o mantimento ou me dar um outro emprego para que eu possa limpar a casa. E a pessoa que atendeu falou: olha, estou comovido com a sua história, nós vamos dar um espaço aqui na rádio para que você possa entrar, para que você possa, a senhora mesmo, falar, dar o seu recado. E aquela senhora então entrou no rádio ao vivo e disse: eu lavo, passo, eu cuido da casa, o que for preciso, mas eu preciso continuar educando os meus filhos, provendo alimento para eles, porque eles ainda contam muito comigo. E naquela mesma situação, naquela mesma cidadezinha, enquanto voltava para casa, um empresário muito bem sucedido ouvia o rádio e escutou aquela mulher falar. Enquanto ela falava, ele foi pensando, e aquele homem, por causa das experiências difíceis que ele teve na vida, ele se distanciou de Deus. Ele resolveu caminhar por conta própria. E ouvindo o apelo daquela mulher, ele falou: olha, tive uma ideia. Chegou na empresa, e quando ele chegou na empresa, ele chamou um funcionário e disse: estou te dando aqui uma quantia em dinheiro, vá até o supermercado e veja aí uma quantidade de compra suficiente, entregue, ele havia anotado o endereço da mulher, e entregue nesse endereço, entregue para essa senhora, mas com um bilhete. E ele escreveu à mão um bilhete, dobrou e entregou ao funcionário. O funcionário fez aquilo que foi lhe pedido, foi no supermercado, comprou tudo que era possível, colocou dentro do carro e foi até o encontro daquela senhora, na casa daquela senhora. Chegando lá,
bateu no portão, e ao bater no portão, ela veio com os filhos e estranhou aquela movimentação. E o homem, ao se aproximar da mulher, disse: olha, aqui nós temos alimento para a senhora, para os seus filhos, mas tem um bilhete. Quem enviou, deixou aqui. E o funcionário pegou o bilhete, entregou para a mulher. E aquela senhora com os filhos a tiracolo começou a ler. E ao contrário do empresário, essa senhora era uma mulher de fé. Era uma mulher que não pedia esperança. Era uma mulher que tinha em Deus a sua segurança. E sabia que Deus não a deixaria desamparada. Providência. Quando ela abre o bilhete, no instante ela começa a chorar. As lágrimas caem, os filhos se assustam. E de repente, num salto, ela começa a sorrir, começa a ficar alegre e a dar gargalhada. E o funcionário olha aquilo, acha estranho e fala: mas minha senhora, a senhora estava chorando e agora está sorrindo? O que foi? O que está escrito aí? E aí a senhora deu ele o bilhete. E aí quando o funcionário leu o bilhete, ele se assustou. No bilhete dizia: receba tudo isso que lhe entrego, assinado o mal em pessoa. E o funcionário disse: aqui diz que o mal, a senhora é uma pessoa tão temente a Deus, e aqui diz que o mal enviou, a senhora vai aceitar? O que eu faço com isso? Ela disse: meu filho, não se preocupe, entra com tudo, vou te mostrar, eu te ajudo aqui, ó, vamos colocar lá na despensa, tudo isso que está aí. Mas repito, a senhora vai aceitar? Isso foi enviado pelo mal. Aí a mulher parou, ainda sorrindo, e disse: não tem problema não, sabe por quê? Quando Deus manda algo para a vida da gente, até o diabo obedece. E se ele mandou, até o diabo cuidou para que isso chegasse até mim. E aquele homem se assustou e eles começaram a descarregar. Termino com essa reflexão. Quando Deus tem algo para a sua vida e Ele tem algo para a sua vida, para a sua história, não há quem resista, não há quem impeça. Ele é quem cuida, Ele é quem provê, Ele é o Senhor da tua vida, da tua história. Abra o seu coração, permita que Ele se achegue, que Ele encontre lugar. Só assim nós teremos condições para responder a essa pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Um grande abraço, muito obrigado.